Oi, gente, tudo bem? Vamos lá continuar nossa incursão pela filosofia moderna. A gente tem que chegar em Descartes. Mas antes de chegar em Descartes, eu queria fazer uma conversa rápida, né, sobre o Galileu, né? Galileu é um daqueles filósofos super interessantes que mereceria um curso só para si, né? Ele tem uma obra extensa que evolui, né? Começa lá no final 1580, 1590, né? As primeiras obras, vai até a condenação final em 1633, ele está trabalhando, né? Então, ele tem uma obra que percorre um período importante da história da filosofia e da ciência moderna, né? E publicou, né, ao longo desse período, discussões importantes sobre vários temas, né? Ele é conhecido, se a gente pensa no Galileu, né, no nosso imaginário, ele é conhecido pelas leis do movimento, né, pelas bolinhas caindo lá da Torre de Pisa, mas na verdade tem discussões sobre quase todos os problemas da física que estavam em voga na época, as marés, os cometas e assim por diante, né? Então é uma obra que merece ser estudada por si só, merece ser estudada pelos argumentos que ele apresenta contra o aristotelismo, que até hoje são talvez os experimentos, as experiências de pensamento das mais elegantes, um modelo, elas permanecem um modelo até hoje de como a gente é capaz de formular experiências de pensamento que são interessantes do ponto de vista teórico, da nossa compreensão do universo, mas também do ponto de vista concreto, material, de exploração das consequências das nossas hipóteses sobre o universo, né? Einstein e muitos físicos no século XX, no século XIX, utilizam um modo de pensar, uma heurística mental que é derivada do Galileu. O que eu vou fazer, ao contrário, vai ser só apontar alguns aspectos que são interessantes para a gente entender algumas características da ciência moderna e também para entender alguns motivos, algumas preocupações que vão reaparecer de modo bastante semelhante em Descartes e em outros autores da modernidade, tá? Então, o Galileu, né, Galileu Galilei, nasce lá em Pisa, na Itália, lugar da famosa torre, né, obviamente, em 1564, né? Então, vocês veem que ele nasce lá na metade do século XVI. Ele nasce, então, quando o Renascimento florentino, o humanismo, né, as novas investigações da natureza, de Deleuze, Campanella, todo esse pessoal, Da Vinci, estão em pleno vapor. Mais do que isso, né, ele nasce enfim, na Toscana, né, perto de Florença, uma região em que há toda uma influência do neopitagorismo, do neoplatonismo, da Renascença, o que significa que naquele ambiente você leva a matemática a sério, tá? Isso não era totalmente verdade em outros ambientes humanistas e renascentistas do mesmo período, né? Se a gente for no norte da Europa ou em outros lugares, assim, na França e assim por diante, a ênfase no estudo da matemática não era tão importante, tanto que, por exemplo, Pisa, Pádua e outras, Florença e outras universidades italianas, no que seria depois a Itália, né, são os grandes centros matemáticos da Europa, né? Nesse período a gente vê uma série de mentes brilhantes que vão ser fundamentais para o desenvolvimento da análise, do cálculo, da álgebra moderna, né? Tartaglia, Cardano e assim por diante. Ou seja, ele nasce num ambiente no qual se leva a sério a matemática. Ele tem convicções, né, ainda que por viés místico pitagórico, digamos assim, do aspecto fundamentalmente matemático do universo. A gente vai ver reaparecer isso aqui naquela famosa citação do livro da natureza logo em seguida, tá? Mas, enfim, a formação do Galileu fez com que ele levasse a matemática a sério. E vocês se lembram que do Bacon, uma das coisas que não aparecia, né, o que aparecia só de relance quando ele classificava as ciências, era a matemática, né? Embora ele faça tabelas de ausência, de presença e assim por diante, essas tabelas não envolvem cálculos matemáticos, os seus resultados não são expressos em leis, né? Matemáticas, né? Equações matemáticas. E tudo isso vai passar a mudar com Galileu. Não só com Galileu, tá? Um bom curso de história da ciência, um bom curso de história da ciência é necessário para entender a filosofia moderna. Tá?
teria que explicar também como é que esses conceitos, esses processos, a matematização da física, a matematização do mundo, vão acontecendo pouco a pouco, né? Na obra do Kepler, na obra do Copérnico, no trabalho do Tycho Brahe, né? Que, pela primeira vez, começa, então, a formular leis, né? Que expressam as regularidades da natureza de forma matemática, com o auxílio da matemática, né? As leis, os volumes lá do Kepler, quando os planetinhas estão circulando, são leis matemáticas que a gente aprende até hoje nas aulas de física, né? Então, isto é característico da ciência moderna, não estava presente no Bacon, e se expressa de modo muito claro, né, no Galileu, mas também no Descartes. Né? Em Descartes, a matemática é fundamental para entender o seu projeto filosófico. Aliás, para quase todos os filósofos modernos, né, a matemática é sempre o ideal e modelo de conhecimento, né, e por isso a gente tem que levar a sério o que eles dizem sobre a matemática. Bom, eu não vou falar da figura do Galileu, tá? Vocês, depois eu tenho vários vídeos, documentários, podem ligar no History Channel, tem volumes nas bancas, né, que falam de Galileu. O Galileu é uma figura que é pop, todo mundo conhece o Galileu, pelo menos já ouviu falar do Galileu alguma vez, ele apareceu, né? Eu, quando era criança, por exemplo, vi o Galileu na famosa série Pateta Faz História, né? Em que o Pateta era o Galileu e ia lá nas Torres de Pisa, jogava as bolas, né? Coisa que provavelmente nunca fez, né? E assim por diante, né? Essa série Pateta Faz História era muito engraçada, mas como história era pateta. Bom, vocês sabem, então, por exemplo, né, que Galileu é responsável pela formulação, na primeira formulação, das leis do movimento, pelo menos algumas das leis fundamentais do movimento, de forma matemática, né? As leis de aceleração dos corpos em queda, as leis do movimento uniformemente acelerado, né? Todas aquelas coisas que vocês gostam de estudar na escola, polias, né? Coisa que o Arquimedes já estudava lá atrás, enfim. Ele formula várias regras, então, que são expressas matematicamente. Outra coisa pela qual vocês conhecem o Galileu Galileu inventou o telescópio. Bom, Galileu não inventou o telescópio, né? Telescópio ou formas de telescópio de luneta já existiam na Europa antes de Galileu, né? Inclusive no mundo árabe, no mundo oriental. O que o Galileu fez foi servir-se das novas descobertas em ótica que estavam acontecendo lá na Europa, servir-se da técnica aperfeiçoada, né, de confecção de vidros, né, que estava se desenvolvendo na Europa, né? Lembre-se, por exemplo, Spinoza, a profissão dele era um polidor de lentes, né? Ele fazia um trabalho, digamos, high-tech, né? Era a coisa mais... É como se ele trabalhasse com, não sei, uso de informática ou alguma coisa de nanotecnologia hoje, né? Porque era o top da tecnologia, o top da precisão da época, né? Então, bom, usando esse conhecimento, ele pegou algumas lunetas que já circulavam, né? E estudou o princípio e aperfeiçoou enormemente, né? Kepler tinha feito um modelinho, né? Nunca chegou a produzir, mas ele tinha tido uma ideia muito semelhante daquela do Galileu, aliás, né? Então, o Galileu não descobriu o telescópio ou a luneta, mas ele aperfeiçoou tremendamente o telescópio e a luneta, e, sobretudo, ele foi o primeiro a utilizar o telescópio para estabelecer descobertas científicas, para produzir descobertas científicas. E, desse modo, né, o que Galileu faz? Galileu fundou a astronomia moderna, né, ou pelo menos coroou a astronomia moderna que vinha se fundando lá desde o Copérnico, pelo menos, né, deu as bases da mecânica moderna, né, que depois seria aperfeiçoada e levada à sua forma, digamos, completa pelo Newton, né, em 89, né, 70, 80 anos depois do Galileu, né? E, enfim, o que o Galileu fez foi ser, de fato, o fundador da ciência moderna, né? Ou pelo menos ele é um bom candidato, né? Se o Bacon era o profeta, aquele que prometia um novo mundo, né? Galileu é aquele que traz e realiza esse novo mundo para a ciência, né? E isso é uma série de obras, o Demoto, sobre os cometas e assim por diante, mas sobretudo algumas obras importantes que foram publicadas no final da vida dele, como O Ensaiador, do qual a gente vai ler alguns trechos daqui a pouco, que é de 1626,
e o diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, ptolomaico e copernicano, que é de 1632, né? Bom, vamos então entender um pouquinho, né, quais são as novidades que o Galileu traz para a compreensão da ciência e, portanto, também para a compreensão do papel da filosofia diante dessa nova ciência, tá? Galileu, né, como vários autores da época, aceita a divisão aristotélica da filosofia do conhecimento teórico, o saber teorético, o saber especulativo, né, em três grandes ramos, que seriam a física, né, a matemática e a filosofia primeira, ou teologia, ou a gente chamaria depois de metafísica, tá? Agora, ele diz, a física é uma coisa à parte, é uma coisa que não se confunde nem com esse discurso sobre a filosofia primeira, ou sobre a teologia, que é reservado, então, aos teólogos e aos metafísicos, e que diz respeito às coisas suprassensíveis que não se revelam na natureza, né? A metafísica diz respeito justamente ao que está além da física, no seu sentido vulgar, né? Não diz, e a física também não é meramente matemática, porque a matemática ela é, de certa forma, vazia, meramente formal. Ela fornece um instrumento, mas ela é, como a lógica de Aristóteles, ainda não uma ciência, digamos assim, com conteúdo, né? O que a física faz é justamente unir o instrumental fornecido pela matemática à observação. E aqui eu não vou, como a gente não vai fazer um curso sobre Galileu, eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas é em Galileu, um conceito importante que aparece no Bacon, que eu não falei sobre, quando eu falei do Bacon, é o conceito de experimento crucial, o experimentum crucis, né? Que é o experimento que permite você escolher entre alternativas excludentes, né? Você está numa encruzilhada, né? A ideia de cruz é essa, o experimento permite escolher entre um e outro, né? Mas a ideia de experimento ainda era muito, digamos assim, crua, né, no Bacon e nos seus contemporâneos. A ideia de experimento que vai surgir a partir do Galileu é a ideia que depois, aperfeiçoada, se transforma naquela que a gente tem ainda hoje. O experimento não é simplesmente você olhar a natureza, é você programar, produzir um certo ambiente controlado no qual você verifica como a variação de certas condições implica em certos efeitos, né? Fazer um experimento é algo que envolve certas condições, né, que devem ser as mesmas e controladas, certas regras que devem ser seguidas, né, certas coisas que você não vai levar em consideração para a sua finalidade, né, e assim por diante. A ideia moderna de experimento, né, como uma coisa que tem regras, que é controlada, que tem padrões, tem critérios, que busca responder a certas perguntas colocadas e não a qualquer coisa, né? Ele aparece no Galileu. E, então, o Galileu vai dizer que ele mesmo não é teólogo, obviamente, ele não é matemático, embora ele seja de formação matemática, os primeiros trabalhos dele foram como professor de matemática, mas quando ele retorna para Florença em 1610, depois de ter ido para Pádua, lá no final dos anos 1590, alguma coisa por lá, ele foi para Pádua, que era em Veneza, né? Os Dórdios, uma república autônoma, né? Uma coisa separada de Roma, onde existe uma liberdade de pensamento por causa do cosmopolitismo e do comércio, né? Muito maior que em Roma. Ele resolve voltar para a Toscana, que ele está mais perto de Roma, né? Vai lá para Florença, depois ele vai para Roma em 1611, né? E aí ele fala, olha, eu não quero ser... Qual a condição com a qual ele aceita o trabalho lá em Florença? Ele fala, eu não quero ser chamado de matemático, eu sou também filósofo, eu quero ser chamado de filósofo agora. O que é filósofo para ele, né? Filósofo não é simplesmente, não é o que Aristóteles faz, não é o que o Tomás... Filosofia não é o que o Aristóteles faz, é o que o Tomás faz, portanto ele não se considera um filósofo no modelo desses autores, né, que buscam a vida contemplativa como ideal, que buscam a beatitude no conhecimento de Deus como ideal. Ele busca o quê? O conhecimento profano, isto é, não revelado, não dependente da revelação da natureza. Filosofia, para ele, nada mais é do que aquilo que depois vai se chamar filosofia natural e aquilo que nós chamamos física. E é claro que nesse estágio a física envolve muito daquilo que nós chamamos hoje de filosofia, né?
A filosofia natural é, ao mesmo tempo, uma física em sentido contemporâneo, mas é ainda, e também, talvez em primeiro lugar, às vezes, uma filosofia em sentido contemporâneo, né? A filosofia natural engloba esses dois aspectos da investigação da natureza, o mais filosófico, teórico, e o mais concreto, experimental, e assim por diante. Ele se declara, né, com todas as letras, um filósofo da natureza, e diz que a filosofia é a ciência profana que tem por objeto a natureza. Mas vejam que no começo do pensamento dele, ele tende a aceitar uma visão um pouco mais convencional do que seja o conhecimento. É uma visão que é importante vocês já irem conhecendo e com a qual vocês já devem se acostumar. No Demoto, que é um texto de 1590 sobre o movimento, 1590, está lá no começo da carreira do Galileu, ele diz o seguinte, em um certo momento: Ut semper dicenda ex dictis pendeant. Né? O que significa isso? Né? Que na matemática, ou que na ciência em geral, a gente deve sempre buscar que aquilo que é afirmado a partir daquilo que antes tenha sido demonstrado verdadeiro ou aceito como verdadeiro, tá? Em outras palavras, está se referindo àquilo que a gente chama de sistema ou modelo axiomático dedutivo de ciência, que é o modelo do Aristóteles, que está lá nos segundos analíticos, né, no comecinho dos segundos analíticos, que é o modelo da maior parte dos filósofos modernos e que é um modelo que só vai se dissolver de fato com as grandes revoluções científicas do século XIX, da termodinâmica, da teoria do calor, do eletromagnetismo, da evolução por seleção natural e assim por diante, né? Mas para os modernos, a ciência, para ser de fato ciência com C maiúsculo, ela tem esse caráter axiomático, dedutivo. E é claro que, então, a matemática é o modelo, a geometria é o modelo, Euclides é o modelo, né? Euclides, se vocês abrirem o livro, chamados elementos, vocês vão ver que ele começa com axiomas, isto é, afirmações gerais sobre o ser e a realidade que todos aceitam como sendo verdadeiros, que não exigem nem admitem prova, que são inanalisáveis, improváveis, né? Não podem ser demonstradas porque são evidentes, diriam eles, né? Em seguida, a gente tem as definições, né, que nos dizem quais são os significados dos nossos termos, né? Depois a gente tem os postulados que dizem como é que a gente pode juntar axiomas e definições, ou seja, as nossas regras gerais, os nossos objetos, a partir de construções, a partir de mexer com isso, né? Eu posso produzir novas verdades e a partir então desses elementos, axiomas, postulados, definições, né? Aquilo que eu chego são teoremas, né? E suas várias derivações, corolários, escólios, né? E assim por diante. Mas eu chego a teorema. Um teorema nada mais é do que algo que é demonstrado como sendo uma consequência necessária das premissas de um sistema lógico, tá? Então, esse é o modelo de ciência, esse é o modelo do qual ele parte. Agora, o ponto e a novidade do Galileu, e é por isso que ele é interessante, é que ele percebe que a matemática é uma pura forma. A matemática, ela funciona como um modelo, como uma espécie de estrutura que eu posso utilizar, ou se vocês preferirem, uma imagem melhor, como uma ferramenta que me permite, digamos assim, abrir, né, investigar, decompor. Essa ideia de composição e decomposição, análise e síntese é sempre central em todos os modernos, né? Ela é uma ciência que é, de certa forma, então, vazia ou sem conteúdo, tá? Não vou chamar de formal, porque não está falando de lógica formal, sendo moderno, mas vocês entendem a ideia. E aí, depois, o que falta, então? Falta, digamos assim, existe o esqueleto, falta a carne, falta o sangue, né, dessa ciência, falta a matéria, falta o conteúdo. E o conteúdo é dado, por sua vez, pela experiência. Então, vejam, ele concebe a ciência como sendo matematizada, mas a matemática, ela não é o fim ou a finalidade da ciência. Ela é simplesmente o meio ou o instrumento da ciência, né? Ela é uma espécie de uma ferramenta, né, que nos permite decifrar melhor o livro da natureza, né? Então, vamos ler nessa citação tão famosa sobre o livro da natureza, que mostra esse caráter
essa união, então, entre experiência e matemática da nova ciência no texto do Galileu, que justamente funda, então, esse ethos. Vamos lá. Share screen. Qual eu quero sharear aqui? O Jordano Bruno. Então, tá vendo aqui, vejam só. Aparece aqui, vocês estão vendo, né? Ele está falando, imagina, um diálogo com o Sarsi. O Sarsi é um dos caras que brigou com ele, que acusou ele durante os processos, e basicamente, assim, ele considera o Sarsi um imbecil completo. Né? Assim, quando você pensa em alguém idiota, para o Galileu é o Sarsi. Né? O Galileu era um cara que não gostava de muita gente, e que quando achava que alguém era burro, fazia toda a questão de mostrar isso, né? No que ele dizia. Né? Essa é uma das razões pelas quais ele também foi condenado, né? Grande parte da condenação do Galileu é porque ele gostava de uma briguinha e ele arranjou briga, arranjou treta com todo mundo que ele podia, né? Bom, então, Sr. Sérgio, talvez, vejam só que o texto talvez considere a filosofia como um livro de fantasia de um homem, como a Ilíada e Orlando Furioso, né? Livros do Homero e do Torquato Tasso, grande poeta italiano, né? Torquato Tasso, isso, Orlando Furioso, o outro livro dele, Torquato Tasso, é Gerusalemme Liberata, né? Dois grandes clássicos da literatura italiana, né? Mais ou menos lá da época em que o Camões estava escrevendo Os Lusíadas no Brasil, um pouquinho antes ou depois, né? Livros em que a coisa menos importante é a verdade daquilo que apresenta escrito, são ficção, né? Senhor Sarsi, a coisa não é assim, né? Veja, agora vem. Olha que bonito. Vamos ver se eu consigo marcar em amarelo para vocês verem. Pá, 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 pá. Aqui. Vamos. Onde é que? Não está aqui. A filosofia encontra-se escrita nesse grande livro que continuamente se abre perante os nossos olhos. Lembre-se que filosofia aqui filosofia natural, é física, né? A filosofia encontra-se escrita nesse grande livro que continuamente se abre perante os nossos olhos, isto é, o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais ele está escrito. Ele está escrito em língua matemática, os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Sem eles, nós vagamos perdidos dentro de um obscuro universo. Né? Lindo. O que significa isso? Né? Bom, vejam só primeiro vamos decifrar um pouco isso e ver algumas imagens e alguns temas que aparecem aí que são importantes para a gente ir em frente, tá? A filosofia, então, que nesse caso é não filosofia primeira, teologia, mas física, filosofia natural, conhecimento da natureza, encontra-se escrita nesse grande livro que continuamente se abre perante os nossos olhos, tá? E vejam, eu sempre falo que a relação entre ciência e religião na modernidade, ela não é a relação de conflito que todos tentam pintar. A gente vê isso com Galileu, a gente vai ver isso com Galileu, a gente vai ver isso com o Descartes. A ideia muito mais prevalente, muito mais difundida, é que não há uma contradição, um choque entre a investigação científica e a crença religiosa e a prática religiosa. Por quê? Porque, sendo o mundo criado por Deus em sua infinita sabedoria e perfeição, este mundo que ele criou nos revela a sua infinita sabedoria e perfeição. Ele é como um livro que está aberto diante de nós, né? O cientista investigar o mundo está investigando, no fundo, a obra do próprio Deus, e por isso não há incompatibilidade entre a investigação do filósofo e a investigação do teólogo. Tá? Agora, assim como um livro, para ser compreendido, a gente precisa dominar um certo vocabulário, né? Uma certa gramática, saber o que são as letras, né? Ser capaz de ler, né? Esse livro. Também o livro da natureza só se revela se a gente souber lê-lo, né? Lembra do Bacon que dizia, bom, olha, eu não posso simplesmente aceitar a experiência por si só não me diz nada, né? Bom, o livro, se ele está diante de mim e eu não sei ler, né? Não sei interpretá-lo, não sei compreender o que está escrito nele, para ficar na metáfora, né? Não me ajuda em nada, ele é um mistério. Ele não se pode compreender a não ser conhecendo a língua e os caracteres com os quais está escrito. A matemática, então, é o alfabeto que nos permite falar sobre o mundo. Quando eu falo sobre o mundo usando o alfabeto matemático, eu estou usando a matemática e não, digamos assim, falando de matemática ou fazendo matemática.
Nós temos aqui uma física matemática, e não mais uma mera matemática que pode se transformar, talvez, em cosmologia, como no Platão, ou qualquer coisa assim. Essa é uma ideia, de fato, nova e revolucionária. Ele está escrito em língua matemática, os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Vejam, se eu quero explicar o que é o movimento dos planetas ou o cosmos, essas palavras bonitas, o único meio que eu disponho é explicando os seus movimentos, explicando a sua estrutura em equações matemáticas. Sem elas, né, sem as expressões matemáticas, nós vagamos perdidos dentro de um escuro labirinto. Estamos condenados àquelas obscuridades da filosofia, da cosmologia ptolomaica, aristotélica, das substâncias ocultas e assim por diante, tá? Bom, então, obviamente, o que o Galileu está fazendo aqui é se opor ao Aristóteles, se opor, né, ao modelo aristotélico e também propondo que a gente tem um novo modelo de investigação do cosmos, que é a observação aliada à matemática. Bom, e aqui começam os problemas, tá? Por quê, né? Bom, primeira coisa é que qual era o modelo de ciência que estava, digamos assim, vigente naquele momento? Qual era o modelo de universo? O modelo de universo, vocês se lembram, era o modelo aristotélico ptolomaico, tá? O modelo aristotélico ptolomaico é composto de dois elementos. Uma cosmologia, isto é, uma estrutura do universo, e também, no caso, uma estrutura do universo, né? Que é aquela do Aristóteles, no qual existem 4 elementos, a Terra está no centro, os planetas, incluindo Lua e Sol, estão em volta, né, girando em esferas perfeitas e fixas, e finalmente, no último círculo, lá, é o sétimo, se não me engano, né, nós temos as estrelas fixas, né, que se movem em uma órbita diferente daquelas dos planetas, que justamente planetosa em grego significa vagabundo, né? Aqueles errantes que vagam, né? Se movem em órbitas que são mais excêntricas, menos previsíveis que as das estrelas. Bom, nesse universo, algumas características são importantes, né? O universo é composto por 4 elementos, na verdade, 5 elementos, tá? 4 elementos são fogo, terra, água e ar, né? Claro, vocês conhecem. Esses elementos têm propriedades intrínsecas, né? O fogo é quente, a água é úmida, a terra é seca e assim por diante, né? A sua combinação produz propriedades novas nos corpos que são compostos por eles. E mais do que isso, esses elementos têm um lugar natural dentro do universo, né? O lugar natural da Terra é no centro do universo, por isso que quando eu jogo um pedaço de giz ou uma xícara feita de cerâmica, portanto de terra, ele cai porque ele está procurando o seu lugar natural. O lugar natural da água é a superfície da terra, por isso que quando eu derramo um copo de água no chão, ele se espalha sobre o chão, ele não voa, ele não vai cavar um buraco, né? Ele vai se espalhar pela superfície, né? Bom, o lugar natural do ar é aqui, né, na atmosfera, entre a Terra, que está embaixo de nós, a água, que está aos nossos pés, e as esferas supralunares, né, sobrecelestes, né, que estão acima, então, da nossa primeira esfera, né? Então, nesse lugar intermediário, o fogo está onde está o Sol, né? O lugar natural do fogo é nas esferas superiores, onde está, por exemplo, o Sol, né? Por isso que o ar fica pairando aqui em volta da gente e por isso que o fogo sobe, né? A fumaça, o fogo, ele quando a gente liga ele, ele crepita para cima, as faíscas sobem, a fumaça sobe, né? Porque apesar de ser composto de ar, a fumaça tem o elemento fogo, então ela é mais o seu lugar natural, a razão para ela subir é porque ela está procurando chegar lá onde está o Sol, né? Enquanto o resto do ar se espalha aqui entre nós. Bom, além disso, tem um quinto elemento, que é o éter, que é uma matéria incorruptível, etc, 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 que compõe o restante do universo. Isso significa, então, que, além disso, uma característica importante do universo aristotélico ptolomaico é que há uma divisão radical entre o mundo sublunar e o mundo sobrelunar, o mundo subcelestial e o mundo supracelestial.
celestial, para cima e para baixo da Lua, né? Nós vivemos com certas regras, 4 elementos, geração e corrupção, né? Movimentos por provocados, né? Lá, nessas esferas onde circulam planetas e estrelas, nós temos a incorruptibilidade, a substância étera incorruptível, nós temos movimentos perfeitos, movimento circular eterno e perfeito, né? Depois que o primeiro motor deu o peteleco, vai lá, né? E nós temos, então, também regras que são muito diferentes daqui, né? Aqui as coisas perecem, nascem, se desenvolvem, perecem e morrem. Lá elas são perfeitas, incorruptíveis, etc, etc, etc. Tá? Separação radical, né? Entre, então, o mundo do cosmos, né? E o mundo da Terra, tá? Então, o modelo aristotélico ptolomaico é essa cosmologia do Aristóteles, mais a astronomia do Ptolomeu. A astronomia do Ptolomeu é um modelo matemático que permite prever e calcular, por exemplo, órbitas dos planetas, eclipses, cometas e assim por diante, utilizando um modelo bastante complicado que envolve órbitas circulares, epiciclos, isto é, círculos dentro de círculos, como se fossem anéis, né, mais ou menos, nos quais os planetas vão se enrolando, né? E é uma coisa complicadíssima, mas funciona, tá? A gente sempre ouve falar, mas por que não adotaram o modelo do Copérnico quando ele publicou a Revolução dos Órbitos Celestes? Porque era tão complicado quanto e funcionava do mesmo jeito, não tinha grande vantagem matemática, né? A astronomia ptolomaica, né, como modelo matemático, dava bastante bem conta do recado para aquilo que eles precisavam na época, tá? O que o Galileu faz? Quando o Galileu aponta a sua luneta lá para a Lua, ele percebe que na Lua existem manchas, existem crateras, né? São as crateras lunares que a gente vê hoje, né? Os mar da tranquilidade, mar da serenidade, né? Aquelas crateras vulcânicas, aqueles marcas de asteroides, né? Aquelas cordilheiras de montanha, né? Ele olha para o Sol, ele vê manchas solares, né? Vocês sabem que a superfície do Sol está o tempo todo sujeita a picos, né, de radiação, de intensidade, né, de atividade nuclear, né, e de ventos atmosféricos, sei lá o quê, eletricidade, enfim, a superfície do Sol está em plena atividade, né? E ele percebeu isso, né? E viu esses fenômenos no céu. Ou seja, ele percebeu que os céus não eram incorruptíveis, não eram feitos de uma substância perfeita que era sempre circular e com movimentos sempre circulares e assim por diante, né? Mas o que é isso? Ele descobriu, olha, eu achei lá os 4 satélites de Júpiter, né? Júpiter ele está se movendo e mesmo assim ele tem satélites que se movem em relação a ele, né? Isso é o quê? É simplesmente a percepção que a gente chama de relatividade galileana, ou relatividade clássica, né? Um dos aspectos da relatividade galileana, ou clássica, né? Que é o fato de que corpos estão em movimento, né? Em relação uns aos outros, mas também em relação a uma referência, um referencial fixo, né? Por isso que a relatividade galileana explica, né? Porque é que em um navio os passageiros, as mercadorias que estão dentro do navio se movem junto com o navio, mas permanecem imóveis em relação aos demais membros, elementos do navio, né? E se move de modo absoluto em relação ao sujeito que está observando lá do cais do navio e aquilo que está vendo o navio partir, né? Há um sistema de referência, né? No caso, o navio, cujo movimento acompanha sempre o movimento daquilo que está nesse mesmo sistema de referência, né? Então, quando, por exemplo, um passageiro se move no navio, ele está se movendo, agora sim, em relação àquele sistema de referência. Quando ele vai da frente para trás do convés, ele está se movendo em relação ao sistema de referência do navio. Por isso, a gente vê o seu movimento, né? Bom, e vejam, quando o sujeito que está no cais observa o navio andando e o sujeito se movimentando em cima, ele vê justamente, então, dois movimentos também, né? E não só um movimento, como alguém que vê que está em cima do navio. A percepção do movimento é, obviamente, relativa
ou se vocês quiserem, o cálculo do movimento, para ser mais preciso, é sempre relativo a um referencial. Essa é a relatividade galileana e a outra coisa que ele descobre, né? E tudo isso, aos poucos, vai, digamos assim, colocando em xeque as premissas da física aristotélico-ptolomaica. Que, não preciso dizer, é a física, né? Que é com várias adaptações, porque é claro que tinha problemas enormes, né, para a criação, né, a eternidade do mundo para Aristóteles, assim por diante, mas é que é aquela que, com várias gambiarras, os medievais adotam também, e a Igreja Católica adotava nesse momento, né? Outra coisa importante, né, outro resultado importante do Galileu é o estabelecimento do princípio de inércia, né? A ideia, então, contra Aristóteles, para Aristóteles o movimento é sempre movimento ou causado pela busca do lugar natural, ou então movimento violento, né? Uma pedra se move ou em busca do seu lugar natural, ou porque eu, com a minha mão ou com um estilingue, joguei ela, né? Eu violentamente me opus à sua existência lá e propulsei ela para outro lugar, né? Então isso é um movimento violento. Bom, movimento é o caso excepcional na cosmologia aristotélica. O repouso, a estática, o equilíbrio, né, é o estado natural da física aristotélica, né? Ao contrário, na física moderna, e Galileu percebe isso, né? O estado natural de um corpo é o movimento. Se um corpo está em movimento e nada, atrito, fricção e assim, resistência do ar e assim por diante se opõe a que ele continue o seu movimento, ele vai continuar o seu movimento para sempre. E vocês sabem, né, porque vocês estudaram lá o Galileu, quando estudaram estudaram movimento uniformemente acelerado, essas coisas, né, que o que a gente faz basicamente lá, quando a gente faz física nos montes do Galileu, é justamente, lembre-se da passagem que a gente está lendo, fazer o quê? Produzir idealizações, produzir abstrações, produzir modelos para explicar a realidade. Se eu quero estudar como uma vaca cai de cima de um prédio, eu posso considerar que a vaca é um ponto inextenso ou uma pequena esfera de tamanho negligenciável, né? Se eu quero saber como é que dois corpos se comportam, eu não tenho que pegar, né, uma pena e uma bola de chumbo, que obviamente tem reações no ar, a resistência do ar e assim por diante, muito diferentes. Eu tenho que procurar algo que seja tão semelhante quanto possível, né? Por isso, duas esferas, um plano inclinado, são o modelo ideal. Husserl aponta, o Husserl, se eu não me engano, na crise das ciências europeias, mas enfim, em várias passagens, né? No Lógica Formal e Transcendental também, ele aponta, né, esses critérios de idealização, abstração e modelização que o Galileu introduzem como sendo fundamentais para o nascimento da ciência moderna. Eu ia falar um monte de coisa a mais para vocês, mas deixa eu só terminar apontando dizendo duas coisinhas, tá? Não vou falar do processo do Galileu, todo mundo sabe, conhece a história, tá? Mas o Galileu procurou um pouco a bagunça que ele encontrou, né? É um caso, né, que é normalmente contado com bandidos e mocinhos, né? Nossa, a igreja malvada e obscurantista perseguiu o gênio da ciência, que era o Galileu, né? Um pouco é verdade até, mas não é o principal, né? Na verdade, o Galileu procurou isso, né? Digamos assim, era muito mais uma briga entre pessoas do que uma briga entre ideias. E era muito mais uma condenação à teimosia e da birra do Galileu do que, de fato, uma proibição ou censura radical das suas investigações, né? Leiam lá, tem várias interpretações, a gente vai apontar certos aspectos, outros vão apontar outros, é um processo, uma coisa muito complicada, tá? Mas eu só quero contar mais um pouco como é que acontece, né? É um processo bastante longo, né? A primeira condenação, não do Galileu, mas do sistema que seria definido pelo Galileu, que é o sistema copernicano, né? É de 1616, que é a data, inclusive, se não me engano, em que o livro do Copérnico é colocado no índex, né? 1616. Nesse momento, né, o Galileu recebe
uma advertência para não ensinar mais essas coisas que conflitam com a Bíblia em público, e ele já estava mais ou menos preocupado com isso, e ele escreve uma série de cartas, uma série de explicações das suas posições que são absolutamente razoáveis, né? Ele cita o tempo todo o Agostinho, o comentário da Gênesis do Agostinho como a sua base, né? E é uma posição, assim, absolutamente razoável, mesmo dentro da ortodoxia católica da época. É você dizer, bom, a gente faz leituras que são metafóricas e alegóricas da Bíblia, né? A gente não precisa levar tudo que está escrito na Bíblia ao pé da letra, né? A passagem que vai dar origem a toda a briga é uma famosa passagem que é de Josué, se eu não me engano, em que está tendo uma batalha lá, os israelenses, os hebreus estão perdendo, né? Estão se ferrando, aí eles precisam de um tempinho para se arrumar, né? E aí Deus para tempo, né? Para eles terem mais tempo. Como é que ele para o tempo? Ele paralisa o sol, né? O tempo era marcado pelos antigos, pelo nascer, pelo circuito do Sol no horizonte, né? Para nós ainda serve de referência, né? Então, parou o Sol, parou o tempo, vamos fazer nossas coisas e ganhar nossa batalha. Tá? Literalmente fala, parou o Sol. Tá? Bom, se a Terra é o centro, se a Terra é o centro do universo, o Sol se move em volta da Terra, isso faz todo sentido. Se a Terra, ela própria, se move em torno do Sol e não é o centro do universo, por exemplo, o Sol é o centro do sistema em relação ao qual a Terra se move, se lembra das referências, nós temos de referência? Bom, então isso não pode ser verdadeiro. E o que o Galileu faz é uma defesa muito razoável. Olha, ele está falando para um público lá da época, né? Então, obviamente, a gente não pode esperar que ele esteja falando nos termos da ciência moderna, mas se a gente olhar para o mundo, a gente vai perceber como é que funciona, né? Então, não tem uma contradição real entre aquilo que aparece como uma imagem alegórica do poder de Deus e da sua intervenção em nome dos hebreus e aquilo que estou fazendo aqui, né? Tem a famosa citação, todos vocês já ouviram, né? Que diz que a intenção da filosofia é uma carta para uma duquesa lá, uma condessa qualquer, em que o Galileu fala: a intenção da filosofia não é nos dizer como vão, como se vai. Perdão, vamos lá. Deixa eu procurar a citação que eu tenho anotado ela aqui. Isso aqui. A intenção do Espírito Santo é ensinar-nos não como se vai ensinar-nos como se vai aos céus e não como vai o céu, né? Obviamente, a consequência disso implícita é quem nos diz como vai o céu, como o céu funciona, como os corpos celestes, a terra e tudo mais se move, são os filósofos naturais, são os filósofos, né? Quem nos diz como se chega ao céu são os físicos, né? E tem um outro trechinho aqui que eu tinha separado, que eu acho, que eu não vou ler para vocês, mas eu quero que depois eu vou ler, né? Está aqui na página 239, que é outra ideia que aparece no Galileu e que é fundamental para entender toda a física e a ciência modernas, que é a distinção entre qualidades primárias e qualidades secundárias, tá? Nessa nova física, uma das teorias que mais vai se difundir é o corpuscularismo ou o atomismo, a ideia de que, em última instância, a natureza não é composta de substâncias, né, em sentido esotérico, mas sim de pontos materiais, que podem ser como bolinhas, que podem ser idealidades inextensas, né, espirituais, até espirituais, como Leibniz, né, já não é mais mecanismo, mas, enfim, há vários modos de conceber os átomos, né? Que podem ser com desenhos e encaixes, né? Como os do Demócrito e os do Lucrécio, né? Do Hobbes, se eu não me engano, também o atomismo do Hobbes, o atomismo, os átomos têm formas, né? Enfim, concebe-se isso de vários modos diferentes. Mas vamos pensar na ideia básica: os átomos são bolinhas, né? Que todas iguais, que se juntam e se separam e formam os corpos, tá? Lembram-se lá do Bacon, né? Filosofia, a ciência é a arte de unir e separar os corpos, né? Bom, então, porque o mundo é feito de átomos materiais. Agora, os átomos materiais, se eles são materiais, eles não são
verdes, azuis, eles não são cheirosos, eles não têm gosto de maçã e assim por diante. Quando eu tomo um chá e sinto um gosto, quando eu olho para uma tela de computador e vejo cores, essas coisas não fazem parte dos átomos, a estrutura última da matéria. Não fazem parte das qualidades primárias, isto é, matemáticas, isto é, materiais, né, da matéria. Elas são qualidades secundárias porque são qualidades que só existem a partir da sua percepção por um sujeito, né? É quando eu vejo certa combinação de corpos que eu sinto o gosto do chocolate, a cor amarela, o cheiro do jasmim e assim por diante, né? E vejam, ele está discutindo isso justamente aqui nesse trecho aqui, em que ele diz, olha, eu digo, o movimento é a causa do calor. Para nós, isso é meio óbvio, né? Que o movimento é a causa do calor. Né? O atrito, por exemplo, causa calor. A gente sabe que o calor é movimentação muito rápida das partículas, blá, 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 batendo umas nas outras, causando um monte de coisa. Mas, para o sujeito lá no século XVII, isso não era a ideia mais óbvia do mundo, né? A ideia muito mais natural era que o calor era uma propriedade intrínseca das coisas. Há coisas que estão intrinsecamente quentes. O corpo humano, enfim, a lava e coisas assim, né? E há coisas que são intrinsecamente frias. Então, o frio e o calor, ou o frio e o quente, são coisas que estão íncitas nas substâncias. Não são uma propriedade das substâncias, mas fazem parte da substância enquanto uma realidade ontológica dentro delas. Então, o que o Galileu vai dizer, olha... Perdão, gente. O movimento é causa de calor, mostrando de que modo ela possa ser verdadeira. Antes, porém, é necessário raciocinar sobre aquilo que chamamos calor, cujo conceito duvido muito que seja considerado como universal, porque acredita-se que ele seja um mero acidente, qualidade secundária ou característica que realmente resida na matéria com a qual queremos esquentar-nos, né? A tradução aqui, eu desconfio que tem um pequeno errinho, mas o ponto né? Ele está fazendo aqui uma oposição, né? O calor pode ser um mero acidente, uma qualidade secundária, ou, né? A redação ficou ruim aqui, ou pode ser uma característica que realmente reside na matéria, né? Ou pode ser aquilo que os atomistas dizem que é, ou pode ser aquilo que os aristotélicos dizem que é. Portanto, afirmo estar bem em condição de sair deste aperto, concebendo uma matéria ou substância corpórea como termo e aspecto daquela ou outra substância, grande ou pequena em relação às outras, colocadas naquele ou neste lugar, naquele ou neste tempo, movimento ou parada, em contato ou não com outro corpo, como sendo única ou poucas ou muitas, e nem posso imaginá-la de forma alguma separada dessas condições, né? Vejam só. Quando eu concebo a matéria, eu concebo as qualidades mecânicas da matéria como sendo intrinsecamente relacionadas a ela, né? Estar acima ou abaixo de outro, estar tocando ou tocando outra coisa, e estar se movendo ou não, e assim por diante. Eu sou obrigado a conceber isso quando eu penso em matéria. Mas o que eu não sou obrigado a conceber quando eu penso na matéria? Porém, não consigo, mesmo esforçando-me, imaginá-la branca, ou vermelha, amarga ou doce, sonora ou muda, perfumada ou não, considerando a possuidora dessas características. Quando eu olho um átomo, um corpúsculo, cadê o vermelho? Cadê o amargo? Cadê o doce? Né? Se eu pegasse o chá que eu estou tomando, né, que tem um gosto ao mesmo tempo amargo do mate e doce do açúcar, né, pegasse os átomos, os elementos, as partículas subatômicas, né, os neutrinos e assim por diante que compõem esse chá e colocasse eles diante de mim e dissesse, me aponte, né, o gosto de doce ou o sabor do mate, eu não saberia, eu seria incapaz de apontar, né? Assim, eu considero que esses cheiros, sabores, cores, etc., em relação ao sujeito onde eles parecem residir, não são outra coisa que puros nomes, mas residem, em vez, no corpo sensitivo. O que significa residir em vez do corpo sensitivo? Elas estão em nós, elas dependem da nossa consciência para se tornarem existentes. Porque se tirarmos a animação, todas as outras qualidades anulam-se completamente, né?
havendo nós imposto a ele nomes característicos diferentes dos outros acidentes primários e reais. É como se quiséssemos acreditar que essas qualidades sejam verdadeira e realmente diversa das outras, tá? A interpretação dessa passagem é difícil, tá? Não dá para saber se ele está dizendo, olha, a gente é útil ter essa distinção ou não é tão útil ter essa distinção, porque dá para explicar as qualidades primárias sempre em termos de as qualidades secundárias sempre em termos de qualidades primárias, portanto, podemos, em última instância, deixar de lado ou prescindir de qualidades primárias, né? É difícil como interpretar essa passagem que vem depois, mas o ponto importante é que essa distinção entre aquilo que são as propriedades intrínsecas da matéria, propriedades matemáticas, né? Extensão, em Descartes, propriedades de movimento, né? Choque e impulso em todos os mecanicistas, né? São as únicas que são reais, são as únicas que são primárias, são as únicas que pertencem de fato ao objeto. As outras, as demais, as secundárias, são produzidas pelo objeto, mas apenas existem na medida em que são percebidas por um sujeito cognoscente como nós. Pronto. Vou parar de falar do Galileu aqui, tinha muito mais coisa que eu queria ler, mas senão fica comprido demais, tá? Próximo, Descartes. Até lá, gente. Vamos stopar o share e parar o recording. Tchau.